Eu moro aqui na Irlanda, vai fazer 6 anos esse ano. E quando eu vim do Brasil pra cá, eu vim fugida, porque lá no Brasil eu era casada com um cara que era um verdadeiro monstro. Um cara tão cruel que se eu não tivesse conhecido de perto, se eu não tivesse vivido, eu não ia acreditar que existe pessoa daquele jeito. E com as pessoas de fora, ele era um amor, sabe? Brincalhão, conversador, alegre, divertido. Então quem olhava jamais podia imaginar o que eu passava com ele dentro de casa. A minha família não acreditava, a minha mãe não acreditava, porque com ela ele era o genro dos sonhos, né? Ele era um amor de pessoa. Uma vez mesmo, a gente foi num churrasco na casa de uma tia dele e tipo assim, tava só família, não tinha ninguém de fora. E nisso a gente tava uma rodinha de pessoas e o primo dele tava contando umas histórias na maior zoação. Então, tava todo mundo rindo, sabe? Se divertindo, escutando ele contar aquelas coisas. Ele mesmo tava rindo, se divertindo. No meio disso, o tio dele colocou o braço no meu pescoço, meio que escorando assim, e continuou ali rindo, prestando atenção no que o filho dele estava fazendo. E eu também, gente, eu não prestei atenção nisso. Eu continuei rindo, sabe? Eu não vi nada de mal nessa situação. Só que quando a gente chegou em casa, quando eu entrei, que ele trancou a porta, ele olhou pra mim e falou assim: "Você acha que eu não percebi?" E eu: "Percebeu o quê?" Ele falou assim: "O assanhamento que você tava pra cima do meu tio, você acha que eu sou bobo?" E quando ele me falou isso, eu já desesperei a chorar, porque eu já imaginava o que ia acontecer comigo ali. Só que aquele dia foi o pior de todos, foi um verdadeiro pesadelo. No outro dia, eu mal conseguia levantar da cama de tanta dor que eu sentia. E isso não foi uma vez que aconteceu, não. Esse dia que eu contei foi a pior, mas isso aconteceu diversas vezes. E eu não denunciava para a polícia porque nem a minha própria mãe acreditava em mim. Então eu tinha medo de denunciar para a polícia, eles não me levar a sério, não fazer nada com ele e ele acabar se vingando de mim no final. E era isso que ele ia fazer se isso tudo acontecesse. A minha mãe, eu cheguei várias vezes a pedir ajuda para ela. Uma vez eu mostrei o meu corpo todo marcado para minha mãe. Sabe o que eu escutei dela? Que eu tinha que ter paciência, que o meu marido ia mudar e que também as coisas não eram da forma que eu estava colocando, não. Eu só estava aumentando porque certamente eu queria ficar solteira para sair por aí pegando fogo. Era isso que eu escutava da minha mãe. Eu não tinha apoio, porque, como eu falei, né, para ela, ele era o genro perfeito e a minha mãe também é daquelas pessoas antiquadas que acham que a mulher ela tem que comer o pão que o diabo amassou com o marido, mas ela não pode largar, que o casamento é acima de qualquer coisa. Enfim, a minha sorte é que naquela época ele era muito leigo para tecnologia, internet, essas coisas. Ele não entendia nada. E eu já tinha um celular digital que ele não sabia mexer. Foi essa a minha salvação. Senão, ou eu estaria lá até hoje, ou eu nem estaria viva mais. Porque aí nessa época eu conheci o Davi. A gente se conheceu pelo Facebook e eu ficava todo dia conversando com ele. Como o outro, né, o monstro lá, ele não entendia nada, então eu podia ficar bem tranquila conversando com o Davi à vontade, que não tinha perigo dele pegar, né, não tinha perigo dele perceber. E eu me sentia tão carente, sabe, de uma amizade, de uma pessoa para me apoiar, para me escutar, para, sei lá, pelo menos me dar um conselho, que com poucos dias que eu e o Davi estavam se falando, eu já contei pra ele, eu já desabafei, já contei toda a situação que eu vivia dentro de casa. E aquilo meio que foi se aproximando a gente foi se apegando um no outro, foi criando um laço. O Davi também.